Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Giro da Transparência, o podcast que tem mergulhado nos bastidores de organizações premiadas com o troféu Transparência, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. Por aqui a gente fala sobre segredos por trás dessas empresas que se destacam na arte da transparência, apresentando as principais informações sobre a bandeira, claro, da transparência ao mercado. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, e vou te conduzir por esse passeio por estratégias, desafios e inovações que tornam essas organizações dignas desse reconhecimento. Em cada episódio, conversando com líderes que buscam sempre o caminho da clareza e da responsabilidade nos negócios. Histórias inspiradoras, por exemplo, você vai conferir por aqui para entender um pouquinho mais como as empresas vencedoras do Troféu Transparência, exatamente como a transparência está inserida em todo esse contexto e como essas organizações têm moldado o cenário empresarial com práticas exemplares. Se você busca por transparência, fica tranquilo, você está no lugar certo. E hoje conversando com Cássio Rufino, que é diretor financeiro de operações da MZ Group. Cássio, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer. Sandro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, ao convite da NEFAC, para falar um pouquinho desse tema tão importante que é a transparência, né? Como é que você define assim, os principais métodos, estratégias? Como é que você consegue garantir transparência antes de chegar até nas informações financeiras, mas dentro da área de uma diretoria financeira como um todo? Sandro, eu acho que são alguns pilares super importantes que a gente precisa constituir dentro de uma companhia. O primeiro grande alicerce, quando a gente vai construir a casa, é a fundação dessa casa, né? Eu, particularmente, estou fazendo uma construção e essa parte da casa é a mais importante, é a estrutura da casa. E eu costumo brincar que essa parte é a governança. Ela precisa de uma governança sólida para que essa casa não desabe depois. Um segundo passo é fazer a demonstração financeira bem estruturada e que as pessoas consigam entender, né? Então, ter esse olhar crítico. Não adianta fazer uma demonstração por fazer e super complicada para o outro não entender, para os seus stakeholders não entenderem o que está ali. Então, acho que esse segundo pilar é uma comunicação clara, uma demonstração financeira eficiente para o outro. E um terceiro passo, obviamente, é contratar ali auditorias externas para auxiliar num olhar crítico daqueles elementos. Porque nós que estamos dentro de casa achamos que está tudo bem. Mas quando vem uma auditoria, é super importante esse elemento bem estabelecido, né? Então, pensando em transparência e para garantir ela, eu acho que esses três grandes pilares são super importantes para as companhias. E aqui na MZ, por sermos especialistas de comunicação financeira e RI para os mercados, a gente bate muito nessa importância das companhias terem essa divulgação clara para o mercado, né? Não tentar esconder, porque quanto mais esconde, mais tem problemas. E é o que o mercado costuma fazer, né? Ter essa informação clara para quem está acessando a informação, né? Eu acho que antes de falar de comunicação financeira, que é um tema bem interessante, eu queria falar um pouquinho sobre as auditorias. Talvez a gente tenha muitas empresas, executivas que estão escutando e falam: ah, eu já tenho talvez ou o tamanho suficiente, ou enfim, por alguma razão eu estou avaliando se é a hora de eu contar com uma auditoria externa, mas tenho medo de apontar problemas que talvez eu não queira que sejam revelados, ou que eu não sei se eu vou conseguir resolver. O que você diria para quem está nesse momento? É a hora de passar para ter uma auditoria externa? Eu acho que esse ponto é excelente. Aqui na MZ, é engraçado que, além de ser diretor financeiro da MZ, que temos toda a parte financeira, eu cuido dos clientes de capital aberto, né? Que são diretamente diretoria financeira. Olhando MZ agora, e dando uma opinião minha aqui, tá? Nós da MZ somos uma empresa fechada e eu tenho auditoria externa. Desde 2010, 2012, se eu não me engano. Então a gente vem aprimorando os nossos pilares de governança. A auditoria nada mais é do que um pilar ali de governança sólido. E você vai tendo auditorias, eles vão olhando, apontando, fazendo cartas de recomendação e você vai melhorando a cada ano, né? Então, qualquer empresa que quer se estruturar melhor, eu acho que é super importante ter uma auditoria. Hoje a gente tem um excelente parceiro de auditoria
tem gente que vê como meio como competição, auditoria. Ah, minha auditoria não tá liberando. Não, eu vejo como parceiro mesmo, que tá te ajudando a construir algo melhor, te apontando coisas que podem ser coisas ruins para você ali no futuro. Então, acho que esse ponto é super importante, Sandro. Então, as empresas que estão nos escutando agora e pensam, já estrutura ou não, vai começando, porque ninguém começa grande. A gente começa pequenininho, degrau por degrau, crescendo ao longo dos anos, né? E um ponto importante também é a auditoria, como você bem falou, ela vai apontar algumas coisas. A auditoria não vai comandar a sua empresa para você. Como olhar todos aqueles apontamentos e falar, não, isso aqui realmente eu quero seguir, isso aqui eu tenho uma visão diferente. E tá tudo bem ter uma visão diferente às vezes, né? Esse ponto é excelente. Aqui dentro da MZ, nós tínhamos uma auditoria, era feita por uma companhia, e desde o ano retrasado, eu troquei para uma outra auditoria, que é a nossa atual. E na troca, inevitavelmente, tiveram pontos diferentes, né? E foram pontos que realmente a gente precisava corrigir e nós já começamos a corrigir. E esse ano vão ter outros pontos. O que é importante? Você querer melhorar. Se você quer melhorar a cada dia, fazer melhor, se estruturar, você precisa disso. Você precisa que alguém te aponte. É o que todo mundo fala. Se você quer ser melhor a cada dia, você tem que andar com pessoas melhores que você e que vão te aconselhar e vão te levar para cima, né? Te puxar para cima. A mesma coisa da auditoria. Ele está olhando ali, vendo outras empresas e te apontando outros elementos aonde você pode melhorar, né? É o que eles fazem, né? Tem a DF e depois a carta de recomendação. Como que eu faço aqui hoje? Eu fiz uma matriz de prioridades, comecei pelo que era mais crítico e agora no final do ano eu tô atacando os pontos mais, assim, na minha matriz que eu consegui atacar São agora. importantes, mas É, tudo você tem que mas eu elencar as tinha outros prioridades, né? pontos mais importantes para resolver no começo do ano, quando eu recebi a carta de recomendação deles. Dentro das demonstrações financeiras, são 30 empresas ganhadoras do Troféu Transparência. Elas não são idênticas, têm estratégias, diferentes formas, mas tem um passo a passo ali que você fala, olha, se você precisasse dar uma dica para quem está tentando melhorar, qual o caminho? Difícil. É difícil, hein? Acho que até para apontar o caminho, porque particularidades, cada empresa é um cenário, ninguém é igual a ninguém, são vantagens competitivas diferentes que as companhias têm. E eu acho que é um elemento que precisa ter ali uma conversa, auditor, contabilidade, controller, e colocar as coisas na mesa e ir analisando, né? O conselho fiscal também ajuda para algumas companhias, no caso que tenham, porque são outras opiniões. Então é sempre assim, pegar as opiniões, reunir, pensar e vamos avançar, né? Ter um time ou departamentos que trabalhem bem em conjunto já é um fator assim determinante? Eu acho que é super importante. Trabalhar em conjunto pontos de vistas diferentes para que se avance ali, né? Quando a gente fala aí no pós, você fez uma demonstração financeira bem estruturada, divulgou essas informações. Como é que isso afeta a confiança pública, a reputação da organização? Acho que esse ponto é muito legal que você mencionou, que eu já entro na questão da comunicação financeira, né? Porque no final é isso. Hoje em dia, o maior valor da companhia não estão nos ativos tangíveis, físicos, ali da companhia, no estoque dela. Não, está nos ativos intangíveis, né? Então, a percepção de valor das companhias é algo muito importante hoje. Não basta ser, precisa parecer ser. Aí quando você parece ser, você precisa ter ali a sua casa organizada, né? E na hora de fazer essa grande divulgação financeira, é o que eu falo para todos os meus clientes. São 3 grandes pilares que a gente precisa, né? Precisa fazer ali o compliance, o que é básico, o que é obrigatório. 2, você precisa de materiais atraentes para se comunicar com seu público, né? Sejam eles vídeos, sejam eles imagens, carrosséis no Instagram, no LinkedIn, whatever. E um terceiro ponto que é, você quer impactar mais? Então tem as estratégias digitais que a gente consegue abordar. Então acho que assim, fez a lição de casa ali com a governança, com a demonstração, agora é o momento de divulgar isso para o mercado e passar a correta percepção de valor daquela companhia. Porque o valor de uma companhia não está no que foi, está no que será daquela companhia. Você, dentro da área da comunicação, é muito importante, você falou um negócio, parecer ser, mas não adianta você pular a primeira etapa, porque tem muita gente que vai falar, não, eu vou falar que eu estou fazendo isso, eu nem tô, mas assim, a comunicação, se todo mundo acreditar, tá tudo bem. Não é assim que funciona, né? Você tem que realmente colocar aquilo em prática antes de divulgar.
Totalmente. Porque se você só parece que é, você vai ficar contando uma mentira, 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 e aí, tá, e cadê o fundamento daquilo, né? E é o que as empresas têm tentado fazer, é se alinhar, se comunicar corretamente, é, organizar realmente a casinha e divulgar essas informações, né? Porque também não adianta ela só fazer internamente, nossa, eu tenho excelentes medidas ESG, por exemplo. Legal, mas você não divulgou para o mercado. Os seus analistas, seus investidores, o seu público de stakeholder não sabe daquilo. Que adiantou você fazer um belíssimo trabalho ali de ESG se você não divulgou, né? Então, eu acho que esse ponto é super importante. Fazer, ter isso solidamente e se comunicar, divulgar, disseminar essa informação para o mercado. Exatamente esse ponto que eu queria chegar. Tem muita gente que já, claro, já tem uma ideia da importância disso, mas talvez não consiga precificar exatamente. Começando pelo público investidores ou potenciais investidores. Esse público entender, saber o que você está fazendo. Como é que você pode notar a diferença de um investidor quando ele sabe realmente que a empresa está fazendo todos os ativos que ela tem para aquilo, ou quando ele ainda tem dúvida? Muda muito essa decisão ou de investir ou de manter o investimento? Excelente ponto. Eu acho que tem vários estágios de maturidade, vamos dizer assim, né? Tem alguns casos e alguns clientes já compartilharam isso com a gente, que às vezes ela ia fazer um determinado roadshow e nem conheciam quem era ela, né? Especificamente dessa companhia que eu estou mencionando. Ela tinha que chegar, ela tinha que explicar quem era ela, quais eram os números dela, o que estava acontecendo. Por quê? Não era tão disseminado. Então ela passou a disseminar mais informações da companhia dela. Falar, mencionar. E agora, quando ela vai nos eventos, ela já é reconhecida. Por quê? Ela fez um trabalho de comunicação com o mercado. Independente se o outro lado comprou ou não o papel dela, vamos dizer assim. Porque ela passou a ser notada. Então, acho que um primeiro ponto é esse: você disseminar sua informação e se tornar público para o mercado e as pessoas começarem a te reconhecer. Depois, obviamente, tem o passo de convencer o outro lado a comprar o papel, fazer a negociação e tudo mais. Mas eu acho que são caminhos e estágios de maturidade que cada companhia tem. Tem companhias que a gente não precisa nem falar muito, que a pessoa já sabe quem é. Tem outras que estão iniciando, estão contando storytelling, a small caps, enfim, tem aí uma jornada para se caminhar. É claro que quando uma companhia comunica um problema, um desafio, pode ter um impacto negativo ali inicial, seja na imagem, seja nas ações, mas quando você tem uma empresa que você sabe que faz essa comunicação sempre, pontos positivos e pontos negativos, muda a confiança do investidor? Eu acho que esse ponto que você mencionou é essencial, a confiança. Se você confia em algo, não importa se tá bom ou se tá ruim, porque você confia, porque o outro lado foi claro com você, te explicou os motivos, né? Então, às vezes, as coisas podem acontecer. Tem trimestres mais difíceis, anos mais difíceis, acontece alguma fatalidade, mas o que é importante é estar alinhado nas expectativas, né? Eu sou pai de gêmeos. E o que é importante para as crianças é a gente estar alinhado. Se eu falei, às vezes meu filho pergunta de sábado, pai, o que a gente vai fazer hoje? Eu falo, filho, a gente não vai fazer nada. Ou a gente vai ficar aqui em casa e vai brincar, porque a gente alinhou as expectativas e o dia transcorre tranquilo. Mas às vezes se eu falo no começo do dia que a gente vai sair e eu não saio, depois vira aquela bagunça, aquela loucura. E é a mesma coisa com as companhias. É, é importante ela estar claro com os stakeholders dela o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, qual a expectativa de futuro, qual que não é, para estar alinhado. Tem alguns casos de clientes que perguntam para a gente, Cássio, isso aqui é um fato relevante ou um comunicado ao mercado? Ai, eu preciso divulgar essa informação? E a minha recomendação sempre é: vai afetar o valor do seu papel? Vai. Se vai, vamos divulgar isso da melhor forma possível? Se vai afetar muito, vamos fazer um call junto. Vamos disseminar o máximo possível essa informação para ninguém ter surpresa. E se ninguém tem surpresa, as pessoas vão modelar, fazer seu valuation corretamente, né? Daqueles elementos. Então, tinha um caso de outro cliente nosso que, assim, ele abriu uma loja, ele fazia um comunicado no mercado avisando que abriu, a expectativa era essa, que eles queriam atingir isso. Fechou uma loja? Fechou, aconteceu isso.
E o resultado era super alinhado. O desvio padrão que se existia nas médias dos analistas era muito menor. Eh, Dentro da transparência, claro, a comunicação financeira é essencial. Como é que você tem visto o cenário? Tem as empresas estão atentas a essa importância de uma comunicação clara, bem feita e profissional? Eu acho que eu acho é ótimo, eu tenho absoluta certeza, né. O meu time de estudos elabora vários estudos de mercado, né, das companhias. E um ponto super importante é o que a gente viu nesse último trimestre agora, que se encerrou há pouco, né, dia 15 de novembro. As empresas querem divulgar a informação o mais claro possível, o mais objetivamente possível para os seus públicos de stakeholders, né. Então, LinkedIn, por exemplo, que é um estudo que a gente vai divulgar, enfim, brevemente. Várias empresas se comunicando com a sua base de stakeholders que estão ali naquela mídia social com os resultados do trimestre da maneira mais clara possível, objetivamente, mostrando qual foi o resultado, o que aconteceu, o que que é visão de futuro, de uma forma rápida e se conectando com quem está naquela rede, com quem quer se conectar dentro do website de RI, com a DF completa. Enfim, as empresas buscam muita transparência. Quanto mais transparência, menor o desvio padrão e aumenta o valor da companhia. Assim, é uma cascata, né? Quanto mais transparente você for, melhor é na sua construção de storytelling. Olhando agora para o outro público, o consumidor, tem vários tipos de consumidores. Alguns não vão estar atentos a questões financeiras, por exemplo. Não é um fator decisivo. Ele não vai olhar uma demonstração financeira na hora de ir no mercado, por exemplo, da empresa que ele vai comprar o produto dele. Alguns clientes vão olhar porque estão comprando outro tipo de produto. Mas, no geral, os consumidores têm se atentado para todos esses pontos que a gente está tocando, para a responsabilidade, transparência da empresa. Isso tem sido um fator. Pode não ser o determinante, mas tem aumentado a importância disso para o consumidor? Com certeza. Eu acho que quanto mais transparente, mais você está se expondo para o mercado, explicando para o público em geral, né? É obviamente que o público qualificado ali de analista, sell side, buy side, investidor profissional, é diferente do que uma pessoa física, né? Mas quanto mais informação, mais claro é na mente da pessoa o que que aquela empresa faz. Teve alguns casos que às vezes acontecia algum fator no estacionamento de briga de um determinado estabelecimento que afeta a negociação no outro dia, né, e assim por diante. Então, às vezes, tem coisas que acontecem no dia a dia das companhias que afeta a negociação dela, porque afeta a percepção de valor daquela empresa. Enfim, então eu acho que tudo se junta nesse processo, né. Então a transparência é super importante. Você citou redes sociais, por exemplo. A tecnologia pode ajudar nessa divulgação? Então, vou citar como exemplo uma empresa que tem lá as redes sociais dela, e acha que aquilo só serve para vender o produto, não para comunicar tudo isso que a gente está conversando. A tecnologia pode facilitar essa comunicação, não só com o objetivo da venda, a construir essa imagem? Acredito firmemente que atualmente os canais digitais têm extrema importância na disseminação de informação, tá? Por quê? Com o advento da pandemia, se aumentou muito o número de pessoas físicas dentro da bolsa de valores como um todo. E eu não digo só de empresas enfim, de capital aberto, né? Muitos fundos, muitas opções de investimento, né, de uma maneira geral. E como que essas pessoas escolhem essas empresas? É como que as empresas se comunicam com esse público? Através da rede social. Então, a rede social tem esse grande poder. A gente pode estar falando aqui no nosso podcast, no podcast da NEFAC, e está sendo disseminado para o Brasil inteiro, para fora do Brasil, enfim. A rede digital tem esse poder de conexão com milhares de pessoas. Então, tem um impacto muito grande. Positivamente também pode atingir negativamente, né? Mas as empresas que querem se expor, se comunicar, que atingir, seja de novamente, os seus stakeholders, seja quem quer que seja, vamos colocar assim, a rede digital é super importante. Mas não adianta fazer incorretamente essa exposição. Não adianta uma companhia pegar um release inteiro, cheio de texto, e com, sei lá, de 30, 50 páginas, e colocar lá no LinkedIn.
por exemplo, achando que alguém vai ficar lá no LinkedIn folheando 50 páginas daquela letra Lendo minúscula. o textão. Lendo o textão. Não, você precisa se comunicar corretamente em cada rede. Você precisa ter estratégias bem elaboradas dentro de cada rede, né? Mas também dentro do seu site não adianta sua DF ser de uma página cheia de ilustração, porque não é esse o objetivo, né? Então, assim, estratégias corretas nos locais corretos. Eu acho que esse ponto é super importante. E como muita empresa pode não avaliar, eu acho que do que você está falando, não, eu vou fazer, divulgar só isso aqui. É importante ou você investir num profissional, ou investir numa assessoria, mas ter alguém que entende. Porque, não, como você falou, não é simples entender o que vai para o Instagram e o que vai para o LinkedIn, né? É totalmente diferente e tem estratégia para isso. Perfeito. É o que eu sempre falo para os nossos clientes. Cada mídia tem uma estratégia. Nós mesmos, a gente tá no Instagram. O que a gente quer ver no Instagram? A gente quer ver um textão comprido? Não, a gente quer entretenimento, uma coisa rápida. Algo que chama atenção, uma chamada que chamou atenção, algo que despertou curiosidade. Tem formas de se colocar em uma ferramenta diferente do que é do LinkedIn. E tem empresas que ainda não conseguiram se adaptar, não conseguiram entender como que funciona as redes. São os maiores pedidos hoje aqui via MZ dos clientes, pedindo ajuda a como se expor corretamente, porque o mercado veio de uma forma muito tradicional, né? Sempre usando ali o site e sempre usando ali o mailing, né? Que é disparar o mailing. Agora a gente já tem outras ferramentas, então a gente tem WhatsApp, SMS, as próprias redes digitais, então tem várias formas de se comunicar e as empresas precisam estar atentas porque senão vai se tornar obsoleto, né? Essa questão. E se a gente para pensar lá atrás, as empresas usavam cartas para se comunicar com os investidores. Hoje em dia a gente não usa, não tem nem essa possibilidade de usar mais isso. Então são coisas que vão evoluindo ao longo do tempo. Pra gente fechar, você falou tem a hora que os problemas acontecem. A gente vê crises nas redes sociais envolvendo empresas todos os dias. E dentro da linha da transparência, da comunicação, pode ter alguém que avalie, não, isso está acontecendo, eu tenho um problema, eu vou sumir das redes sociais, eu não vou falar nada. O não se comunicar pode agravar a crise, costuma agravar a crise ainda mais, né? É o que eu costumo falar. A não comunicação é uma comunicação que você está querendo se manter em silêncio, né? São elementos como esse que as empresas precisam determinar o que vão fazer. Qual que vai ser a ação da companhia. Se vai se expor, se não vai se expor, o que ela vai fazer. Eu entendo que é um momento super delicado, uma crise acontecendo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas precisa se comunicar ali de alguma maneira, fazer alguma coisa. E a não comunicação é uma forma de comunicação. Eu gosto muito de série, né? E tem muita série americana que é assim, tem a crise lá na Casa Branca, vai fazer, não vai fazer. Eu acho que é um pouco disso que as empresas passam na hora, né? De se expor ou não para o mercado, o que eu faço, o que eu não faço. E sejam crises pequenas ou crises grandes. Então, vou dar um exemplo da MZ para ficar contextualizar. Às vezes, o nosso sistema dá uma instabilidade do mailer durante 5 minutos. O que a gente faz? Comunica ou não? Mas se eu for comunicar, já passou a instabilidade. Então, não precisou comunicar. Vamos fazer só um pós que a gente, teve isso e nosso plano de ação é esse e não vai mais acontecer. Show! São coisas que podem acontecer. E eu tive uma comunicação clara com os meus clientes. Os clientes ficaram sabendo que teve, que já passou, tem um plano de ação em cima, não voltou a acontecer mais. Isso gera uma questão de confiança entre as partes, né? Então, a mesma coisa quando eu estou falando de uma companhia aberta que tem uma ação negociada e aconteceu alguma coisa e vai afetar o papel ou não vai afetar o papel. Precisa ter essa relação de confiança. Então, eu atrelo muito a transparência com a confiança, enfim, diminuir esse desvio padrão e estar mais próximo, né? No final, são todos companhias. Não é atrás do CNPJ tem uma pessoa ali e é uma relação. Sem dúvida. Cássio, prazer conversar com você. Muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Espero te receber aqui numa próxima. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Nessa era da responsabilidade, a gente convida você a fazer parte da Bandeira da Transparência, movimento pioneiro promovido pela ANEFAC. Não é só uma prática, é o alicerce que permite aos consumidores e investidores a navegar o mercado com decisões bem
fundamentadas. Então, só seguir aqui com a gente enquanto a gente desvenda como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro, sempre convidando você a fazer parte dessa transformação. O Giro da Transparência de hoje fica por aqui. Siga a ANEFAC nas redes sociais e até uma próxima.